Pronto, já está gravando. Bom, hoje nós vamos começar a trabalhar a parte de resolução de atividades, certo? Então, daqui a pouco eu vou desativar o meu vídeo, porque não vai haver necessidade do meu vídeo estar ligado e ao mesmo tempo eu vou precisar manusear o material, certo? Então vocês, eu já havia pedido anteriormente, mas abram aí o material de vocês, certo? Livro 2, frente A, página 512, que é o conteúdo relacionado com sistema nervoso e sensorial. E aí a gente vai trabalhar as questões relacionadas com o sistema nervoso sensorial. Como é uma atividade relativamente longa e que a gente vai discutir bastante, talvez essa atividade ela se estenda por 2 semanas. Mas a gente vai fazendo gradativamente a correção de cada uma das atividades. Lembrando, nós vamos trabalhar apenas a parte do praticando, tá? Por quê? Porque a parte dos exercícios resolvidos já está, né? As atividades complementares e o desenvolvendo habilidades, ele já vem com gabarito para vocês, ainda vem com QR Codes, né? E aí você pode, através dos QR Codes lá, pegar as atividades, pegar o gabarito dessas atividades e caso vocês tenham dúvidas, vocês me procuram durante a semana aí, certo? Nas redes, nos nossos fóruns de discussão aí, onde a gente puder ter contato, ok? Então, vou desativar minha câmera agora, tá? E aí a gente vai começar a fazer a resolução da atividade. Lembrando, a parte do praticando, página 512, frente A, ok? Deixa eu só stop vídeo. Beleza, então vamos nós aí, tá? O áudio tá legal? Tá massa, tá massa. Pronto, é Tá bom. porque eu tô usando o computador Frankenstein, tá ligado? Pegou 2 computadores e um pedaço de outro para montar um e eu acho que deu certo. Ele ficou até legalzinho. Tá dando para usar. Primeira questão do praticando aí, ele diz assim: ao liberar acetilcolina, a fibra nervosa simpática, presta atenção, tá falando de sistema nervoso autônomo, aquele que funciona independente da nossa vontade, certo? E ele tá falando da fibra nervosa simpática ou parasimpática vai fazer o quê? Certo? Ao liberar a acetilcolina, a fibra nervosa simpática promove o aumento do ritmo cardíaco? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? E aí? Nada? Ninguém? Bom, a fibra nervosa simpática promove sim o aumento do ritmo cardíaco, mas não é ela que libera a acetilcolina, tá? Então se liguem aí, porque cada tipo de hormônio ele vai estar associado à coordenação de uma atividade diferente de uma das partes do sistema nervoso autônomo, tá? Então no caso aí, a acetilcolina, ela atua no sistema nervoso não simpático, mas sim parasimpático. E aí tem aquela história do antagonismo nervoso, tá? Da mesma forma como a gente viu antagonismo hormonal. No antagonismo nervoso, o que vai acontecer? No antagonismo nervoso, vai acontecer o mesmo que acontece em antagonismo hormonal, tá? Como que é? Basicamente, uma fibra nervosa ela vai tentar aumentar alguma coisa, a outra fibra nervosa vai tentar baixar e as duas elas acabam entrando em equilíbrio, certo? Então, nesse caso aí, essa manutenção ela é indispensável, ou esse antagonismo é indispensável para a manutenção das atividades vitais ou manter o equilíbrio. Na alternativa B, ele diz assim: ao liberar acetilcolina, a fibra nervosa parasimpática promove diminuição do ritmo cardíaco. E aí, o que vocês acham? E aí, alguém? Alô? Alguém? 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 Eu não sei.
Ó, a fibra parasimpática, ela vai ser antagônica à simpática. Eu acabei de dizer que a simpática, ela realmente aumenta o ritmo cardíaco. Então, a parasimpática vai diminuir? Vai. Mas a acetilcolina, ela vai ser o hormônio que age sobre essa fibra? Será que vai ser? E aí? Voltem aí na página 502 do material de vocês. Voltem na página 502. Acharam aí a página 502? Já. Deixa eu admitir Stephanie aqui. Stephanie está entrando. Vê aí, tem sistema nervoso autônomo, tá? Tem sistema nervoso somático, que é o primeiro tópico. No segundo tópico tem sistema nervoso autônomo, certo? Vê aí aonde tem acetilcolina. Bom dia, Stephanie. Vê aí onde tem acetilcolina. O que é que diz aí? Lê aí para mim, Arthur. Liberada pelo parasimpático nos nervos Opa, que saem da liberada por medula quem? espinal pelo parasimpático. Parasimpático, certo? Nos nervos que saem de onde? Na fibra nervosa. Então, vai, continua lendo aí. Liberado pelo parasimpático. Nos nervos que saem da medula espinal, segue para os glânglios. Gânglios, certo? Nervos Pré-ganglionares, pré-ganglionares. exatamente. Tá? Então, a acetilcolina é sim liberada pelo sistema nervoso parasimpático e ela sim vai atuar reduzindo ou diminuindo o ritmo cardíaco, tá? Então, a alternativa correta aí está a alternativa B de bola, certo? Então, a alternativa correta da primeira questão, a alternativa B, tá? Segunda questão. Vocês estão escutando legal aí? Tá tudo certo? Tá tudo tranquilo? Sim. Aqui tá de boa. Beleza, porque vocês estão tudo caladinho e para mim fica, sei lá, bugado. Os receptores sensoriais estão distribuídos pelo corpo e podem captar estímulos do meio externo ou interno. Ó, ele está falando de receptor sensorial. Quando a gente fala de receptor sensorial, que parte do sistema nervoso em específico a gente está trabalhando? Que estruturas do sistema nervoso a gente está falando quando ele fala em receptores sensoriais? O que são receptores sensoriais? Quais são os receptores sensoriais? O que fazem os receptores sensoriais? E aí? É aquela que tem as sensações? Sim, e quem são? O tato, o olfato, a Tato. audição, a visão. Exatamente, exatamente. São os órgãos dos sentidos, tá? Então, qualquer tipo de receptor que colete informações internas ou externas vão estar associados aos sentidos, tá? E aí tem os sentidos químicos, sentidos físicos, né? Então, paladar e olfato são sentidos químicos, visão, audição e tato são sentidos físicos. E aí ele diz: de acordo com o tipo de estímulo, os receptores podem ser classificados em mecanorreceptores, termorreceptores, quimiorreceptores, fotorreceptores, nociceptores. Quais são os estímulos e o que cada um responde, tá? Então, nesse caso aí, cada um desses receptores, ele vai ter um tipo de sensação ou interna ou externa que ele vai coletar, tá? Então, mecanorreceptores, ele pede na mesma sequência, né? Então ele pede no respectivamente.
Mecanorreceptores, eles fazem parte de que sentido? Ou eles vão coletar que sentido do ambiente? No sentido físico, tipo tato? Exatamente, é um sentido físico, especificamente o tato. Beleza. Então, mecanorreceptores, tato, tá? Termorreceptores. O termo termo vem de quê? Temperatura. 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 Então, receptor térmico, tá? Quimiorreceptores. Eu tenho dois quimiorreceptores. É o cheiro, E qual outro quimiorreceptor? paladar. Paladar, exatamente. Mas como aí não tem correspondência, tu já foi direto naquele que estava dando a correspondência lá na alternativa, não é isso? Então, no caso aí vai ser o cheiro. Fotorreceptores, Luz. luz. Fóton vem de fóton. Fóton são as partículas luminosas, tá? E os nociceptores. Aqui são as terminações nervosas propriamente ditas e elas coletam sensação de dor, Do. certo? Então, a alternativa que corresponde respectivamente com cada um desses tipos de estímulos e os seus respectivos receptores seria a alternativa C, certo? Então, alternativa correta, alternativa C, certo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Dúvidas? Não. Podemos passar para 3? Pode. O resto da galera tá dormindo? Tá, ninguém respondeu. A Amanda ligou, o negócio foi dormir, vai. 3. Nos vertebrados, as 5 vesículas encefálicas, então 5 vesículas encefálicas são aquelas partes que a gente divide o cérebro, né? As 5 partes principais. Mostram diferentes tamanhos e graus de desenvolvimento, havendo certa proporcionalidade entre o volume de uma dessas vesículas e a capacidade de movimentos do animal. Assinale a alternativa que indica a vesícula que é bem desenvolvida nos mamíferos e que está relacionada à coordenação motora e à manutenção do equilíbrio. Preste atenção, ele está falando de coordenação motora e manutenção do equilíbrio. Na alternativa A, ele fala do telencéfalo, que na realidade é o cérebro. O cérebro, ele está relacionado com a coordenação motora e manutenção do equilíbrio? Ou qual seria a função específica do cérebro? E aí? E aí? E aí? Repita de novo. O cérebro, ele vai estar relacionado com equilíbrio, como ele está dizendo aí, ó, coordenação motora e equilíbrio, que no caso é o telencéfalo, tá? Que ele está falando aí, que é o cérebro propriamente dito. Tá, vamos lá. Voltem aí na página 499. Não, no telencéfalo não tô achando nada disso, não. Página 499, segundo parágrafo aí, Arthur. Vê aí. Ele começa, né? O local, tal. Aí começa. É responsável. É Qual que é a responsável por função? receber, enviar e armazenar informações na memória e também pelo controle de reações. Controle de reações. Em algum momento, ele está falando nesses dois pontos em equilíbrio, coordenação motora e manutenção do equilíbrio? Não. Não. Então já corta, certo? B. O diencéfalo, que é o hipotálamo na região ventral. Qual que é a função do diencéfalo? Se você for na mesma página, 499, vai mais lá embaixo, aí tem em azul, diencéfalo.
E aí ele tem o tálamo, tem o epitálamo e o hipotálamo. Cada um deles vai estar associado a uma função diferente. As três funções que ele exerce no tálamo, no epitálamo e no hipotálamo, tem alguma coisa a ver com equilíbrio, manutenção do equilíbrio e coordenação motora? Não, é tudo sensação. É tudo relacionado ao quê? Olfatório, coordenação de glândulas, tá? Reações fisiológicas de temperatura, balanço hídrico, enfim. Então, ele está mais com o processo de manutenção interna do organismo. Então, já corta aí também, certo? Na alternativa C, ele fala do mesencéfalo, que seria o cérebro médio, tá? Qual que é a função do mesencéfalo? Se você for na página 500, que é a página seguinte, tem lá tronco encefálico. Tem cerebelo, que é o metencéfalo, e tem a parte do tronco encefálico. Depois que tem esse tronco encefálico, vê o primeiro ponto aí. Primeiro ponto fala de quem? Mesencéfalo. Beleza, só tem eu e o Arthur aqui na sala, né? Ótimo. Parece. E aí, o que é que o mesencéfalo faz, Arthur? Constitui-se no centro de reflexões visuais e auditivos e também do controle do movimento dos olhos e da cabeça. Tem alguma coisa a ver com equilíbrio e manutenção? Manutenção do equilíbrio e coordenação motora? Não. Não, certo? A alternativa D, metencéfalo, tá? Tá lá em cima, que é o cerebelo. Tem lá, cerebelo, entre parênteses, metencéfalo, na mesma página 500. Tá? Vê o que é que ele faz? Coordena funções motoras rotineiras de locomoção, controla o equilíbrio corporal, tônus e vigor muscular e os movimentos sincronizados e de precisão. Matou, né? Precisa dizer mais alguma coisa? Não. Não, né? Então a alternativa correta ficaria aqui a alternativa? Alternativa D. Alternativa D, certo? Muito bem, tá? Eu vou dar ponto para cada um que estiver interagindo aqui. Até agora só quem ganhou o ponto foi Arthur. Quarta questão, tá? A quarta questão diz assim. Dado, Oi, eu tô sem meu livro aqui, vice, por isso que eu não tô interagindo aqui na aula. de novo? Tu tá onde, criatura? Eu tô na casa da minha avó. Oxi. Então, quarta questão diz assim. O nosso corpo possui inúmeros órgãos relacionados às mais variadas funções. Os ossículos, martelo, bigorna e estribo estão relacionados com uma dessas funções. Assinale a alternativa que relaciona corretamente a localização e a função desses ossículos, tá? Então, esses três ossículos aí são os três menores ossos do nosso organismo, tá? Daí o que acontece? Esses três ossículos, ele não tem nada a ver com sustentação corpórea, ele não tem nada a ver com o sistema esquelético como um todo, com a função do sistema esquelético, que é aquela de sustentação corporal, tá? Esses três ossículos, tá, são ossos muito pequenos, e que participam de uma outra função no nosso organismo, tá? Que é, se eu disser aqui, eu vou estar respondendo, mas enfim, a gente vai ver aqui nas questões. Os ossículos, primeiro, eles vão estar na orelha externa, média ou interna? E aí, alguém saberia dizer? A média. Orelha média, muito bem, certo? Então, está na orelha média. A orelha externa vai ter o pavilhão auditivo e mais o canal auditivo, certo? Na orelha média, a gente vai ter o tímpano, tá? Mais os canais, parte dos canais semicirculares, tá? É o início deles. E os ossículos, tá? E no interior, na orelha interna, melhor dizendo, a gente vai ter a cóclea ou caracol, tá? Com os canais semicirculares, a tuba auditiva e mais o nervo coclear,
tá? Que vai ligar-se ao sistema nervoso central e assim transmitir essa informação. Vai ser decodificada em forma de som e vai ser interpretada pelo nosso organismo, tá? Então, martelo, bigorna e estribo são 3 ossículos que vão vibrar de acordo com a vibração do tímpano. Eles vão estar ligados, tá, com os canais semicirculares e a partir daí essa vibração vai gerar ondas e essas ondas vão ser decodificadas em som, ok? Então, a gente já sabe que está na orelha média. Com isso, a gente já consegue eliminar aí as alternativas A, a alternativa B e a alternativa E, certo? Então, ficamos aí entre C e D. Na alternativa C, ele diz assim: orelha média transmite vibrações sonoras para a orelha interna. E na alternativa D, ele diz assim: orelha média mantém o equilíbrio do corpo. Como a gente acabou de ver que o equilíbrio não está relacionado com os ossículos, e sim com os canais semicirculares e a cóclea, também chamada de caracol, certo? Então, a audição participa também do processo de equilíbrio, tá? Nós temos uma área chamada de labirinto, e essa área ela vai ter cílios que se locomovem de acordo com a movimentação do líquido no interior. E aí o que acontece? Alguém aqui já ouviu falar em labirintite? Já. Pronto, a Eu labirintite já. é o quê? É a inflamação do labirinto. Quando o labirinto fica inflamado, tá? A circulação desse líquido, bem como a movimentação desses cílios, acaba sendo de alguma forma prejudicado. E isso vai fazer com que você perca parcialmente essa noção de equilíbrio. Por isso que quem tem labirintite fica meio tonto, não tem um equilíbrio perfeito. É a mesma coisa que você, por exemplo, para você ter ideia de como funciona esse sistema no nosso ouvido, tá? Especificamente no ouvido interno. Se você começar a rodar e para. Quando você para, como é que você se sente? Hein? Vocês param e se sentem o quê? Tonto. Tonto. Porque você, mesmo tendo parado, tem essa sensação de tontura. Porque não tá tendo equilíbrio? Mais ou menos, tá? Porque é o seguinte, no interior do ouvido interno, eu disse que tem os cílios e o líquidozinho. Quando você está rodando, o líquidozinho está rodando junto com você. Beleza, de boas. Quando você para, o líquido continua rodando por inércia. Aí é física pura. Se o líquido continua rodando, ele vai movimentar esses cílios. E a movimentação desses cílios dá essa sensação de tontura, tá? Até que o líquido pare de se locomover dentro do ouvido interno, dentro dos canais semicirculares, tá? Você vai ficar com essa sensação de tontura, certo? Por isso que ela é temporária. Você roda, para, fica um pouco tonto, daí a pouco você já não está mais tonto, tá? Por quê? Porque o líquido parou de se movimentar lá dentro, ok? Então, logicamente aí, a alternativa correta da quarta questão é a alternativa C, certo? A alternativa C, questão de número 4. Questão de número 5, tá? Sistema nervoso autônomo, só um momentinho. Tira minha jaqueta. No sol lá atrás. Vamos lá. Sistema nervoso autônomo é formado por fibras simpáticas e parasimpáticas que atuam nos órgãos viscerais de maneira antagônica. Já falamos disso aí hoje, não foi? Antagonismo nervoso. Então, eu tenho aí uma das fibras nervosas que vai aumentar as atividades, a outra vai diminuir e elas vão, de alguma forma, entrar em equilíbrio, certo? Então, vamos lá. A liberação de adrenalina pelo sistema nervoso. Então, liberação de adrenalina. Lá na outra questão, ele falava da acetilcolina, certo?
Então, a ação da adrenalina. A adrenalina, ela vai estar associado ao sistema nervoso simpático ou parasimpático? E aí? Noradrenalina. Noradrenalina, junto com a adrenalina, são hormônios que vão manter o teu organismo em estado de alerta. Se vai manter em estado de alerta, ele vai desacelerar ou acelerar as suas atividades fisiológicas? Acelerar, não? Acelerar, certo? E na maior parte das vezes, qual das duas fibras elas têm essa função de acelerar? A simpática ou a parasimpática? A simpática? Simpática, beleza. Então a gente já sabe que é a fibra simpática. Com isso, a gente já pode excluir aí as alternativas A, C e E. Porque as três dizem que a adrenalina está associada à fibra parasimpática, o que a gente já viu que não é. Ficamos aí entre a alternativa B e a alternativa D. Na alternativa B de bola, diz assim: a liberação da adrenalina pelo sistema nervoso simpático promove aumento do ritmo cardíaco e constrição dos vasos sanguíneos periféricos. Na alternativa D de dado, diz que a liberação da adrenalina pelo sistema nervoso simpático promove diminuição do ritmo cardíaco. Opa, peraí. A gente disse que o sistema nervoso simpático ele está mais associado ao estágio de alerta. E se está associado a um estágio de alerta, o que é que ele vai fazer? Acelerar. Acelerar. Qual das duas questões aí fala que está acelerando alguma atividade fisiológica? A B? B de bola. Muito bem. A alternativa B, porque está aumentando o ritmo cardíaco, ou seja, está acelerando os batimentos cardíacos, tá? A alternativa correta, a alternativa B de bola, tá? Ó, Espera, eu aqui, pronto. Nós vamos, por hoje, ficar por aqui, certo? Essas 5 questões são 10 ao todo. Para a próxima semana, tá? Eu quero que vocês façam as outras 5 questões do praticando aí desse capítulo relacionado ao sistema nervoso, para que a gente não fique só nesse monólogo. Eu praticamente respondi as questões sozinho. Estava só eu aqui, Arthur, de vez em quando Patrick aparecia, enfim. Mas eu gostaria da participação de todos, certo? Então, façam as questões do praticando, da questão de número 6 à questão do número 10, vai estar na página 513 do material de vocês, frente A, certo? E aí, na próxima semana, eu quero todo mundo participando, certo? Para não ficar esse negócio meio bugado aí, um monólogo só, eu, Arthur, de vez em quando um outro aluno entrava, acho que Patrick entrou as 2 vezes falando, né? Enfim, tá? Então, eu quero a participação de todos. Vou começar a tomar nota aqui de quem está participando ou não. E depois, logicamente, vai haver acréscimos ou não de pontuação, certo? Quando as atividades de vocês forem lançadas, tá? As notas lançadas lá no sistema. Então, por hoje nós vamos ficando por aqui, certo? Próxima semana a gente vai dar continuidade à nossa correção, ok? Beleza? Bom final de semana a todos e até a próxima sexta-feira. Valeu!